estamos agora com Juan. Juan Do Paravô. Juan? Não, é com J. Não, Com J. Juan. Por que me passaram o Juan com ela? Produção. Sei lá, não me passou esse nome. Juan é o proprietário, Sim. o criador Dono. do Paravô. Sócio de- Paravô. Paravô chama? Paravô. Paravô. Impressionante. Já viu o Paravô, Ana Carolina? Não, onde é? Funciona em vários lugares, mas a Embaçaí. sede é em Embaçaí, né? Ah, que legal. É o parapente com motor, Isso. não é? Ah, Assim eu já chama? vi. Isso! Na praia. É. Ah, tá. É você que fica. Se não ali. for eu, é algum de nossos alunos. Ah, que massa. Você dá aula Também. e passeio. Também. Ah, que massa. Eu já vi. Ali no Lorde, ali também, em Baçaí, ali na praia, passando. Tá vendo? Como tá esse microfone aí? Pô? Fica aí mais Olha aí, pertinho. um pouco mais para pertinho, estar está bem, longe, para está que está a perto. voz. Tá vendo aí? Beleza? Tá linda. Que voz, Tá hein? linda. Que voz, Juan. Estou escutando aqui a voz do locutor. Juan, quando começou com essa história do parapente? Cara, minha paixão pelo voo, acho que é desde criança, né? E há 12 anos atrás eu tive o primeiro contato com o voo e de lá pra cá não parou mais. Quanto tempo? 12? 12 anos. E onde foi esse primeiro O primeiro contato foi em Jacobina, uma cidade aqui da Chapada Diamantina. Um amigo que voava de asa delta me convidou para assistir ele voando. Sim. E aí de lá pra cá não parou mais. Que legal. E antes disso, você fazia o quê? Funcionário público. Mas o teu contato... Bem diferente, né? Lindo, Nossa, linda, deixou o linda escritório mudança. para... É. Para voar. Mas antes você já tinha voado em outro, como se chama? Em outra coisa que não seja parapente? acho que avião ele Ah, já Não, tinha. avião seria outro instrumento Avião. voador? Avião. Instrumento voador. Não, porque tem pessoas que fazem aeroplano, Sim, sim. planeador. Na verdade, a vontade era pilotar avião, né? Minha vontade era sempre foi essa. Sim. Mas depois que eu conheci o paramotor, aí a vontade passou e estamos aí até hoje. É que o contato é total, muito mais do que É com o muito, avião, né? muito mais liberdade, né? Acho que a liberdade que o paramotor proporciona não tem nada igual. É muito, você se sente muito livre por você poder voar em locais que você não pode chegar com um avião ou com qualquer outro tipo de aeronave, né? É muito E legal. a sensação é como ser um pássaro mesmo, né? Porque tá no ar aí, sentindo todo no rosto, o vento, né? E é diferente que você consegue apreciar mais, né? Também, né? Consegue ter mais contato, avistar as baleias. Olha, deve ser Essa época incrível. agora a gente vê quase todo dia. Quase Ué, sério? É, Que legal. A gente estava falando disso no início do Sim. programa, que já chegaram aqui. já chegaram. E você vê de pertinho, né? Às vezes dá pra ver bem de perto, Sim. mas quando elas estão mais distantes, aí a gente não consegue entrar por segurança, né? Sim, sim. Porque se a gente tiver algum problema com o equipamento, tá algo do distante, tipo, né? tá E mais tem algum perto. apoio de barco, alguma coisa? Como é que é a saída? A Como é que gente funciona? utiliza, para fazer esses voos, né, mais para dentro do mar, a gente utiliza o que a gente chama de cone de segurança, que é uma altura que a gente tem que ter, né, para que se caso a gente precise pousar, a gente consiga voltar para a costa. Então a gente utiliza o cone de segurança, Entendi. né? Então fica bem Fica tranquilo, deriva, bem assim, seguro. O voo de paramotor ele é muito seguro, é muito tranquilo. Porque assim, o que poderia de ruim, né? Poderia acontecer de ruim? Uma pane mecânica no equipamento. É uma máquina, a gente faz de tudo para que ela não pare, né? Mas é uma máquina, ela Sim. pode parar, um momento ela pode parar. Mas a gente não depende do motor para voar. Então, se porventura a gente tem uma pane de motor, a gente consegue planar e vai pro pouso tranquilo. Mas isso depende do vento, né? Então, a gente não depende muito assim do vento, né? Quando a gente
escolhe ali o momento de decolar, Sim. é porque a condição está favorável. Por exemplo, ontem e hoje já não estava, né? A gente está com um vento muito forte, Sim. então uma opção nossa, né? Então, Sim. a partir do Mas momento é de segurança ou de é segurança, tipo assim, de segurança, porque, por exemplo, como hoje o vento está muito forte, o que acontece? Se a gente resolve decolar com um vento como está hoje, por exemplo, como estava hoje, ele supera a velocidade de voo do equipamento. Então você não vai ser consegue, levado. você vai ser levado, exatamente. Vai Uau. voar para trás. Uau! Isso é importante, né? Tá atento à previsão do tempo Tem que e estar tudo. isso, né? Assim como várias outras coisas, Sim, né? Sim, o Até surf quando que é vai o sair pro mar também. O surf, o velejo, o barco, né? o velejo, claro. Então a gente está Tem que sempre ter um estudo dos atento ventos. e conectado com a natureza, né? Sim. Essa conexão ela tem que existir. Não é sempre quando a gente quer. Não. Respeitar o limite também, né? Hoje não dá, então. Exatamente. Não Então vamos. o voo ele ensina muito isso pra gente, né? Que não é quando a gente quer. Sim. É quando realmente Tá propício, né? Pra tá favorável. acontecer. Exatamente. E o bom desse paravoo, né? Que você sai, não precisa sair de um lugar alto, né? Exato. Diferente de um parapente normal, que você tem que sair da montanha. Claro. Na verdade, o parapente é o nome que se dá ao equipamento, à asa. Claro, Né? claro. Então, quando a gente pega esse parapente e utiliza com o motor, aí a gente não precisa decolar de uma montanha, por exemplo. Né? Mas com aquele mesmo equipamento que a gente voa com paramotor, você pode voar também sem o motor, decolando de cima de uma montanha. É isso. Né? Que é o voo livre, no caso. Sim. Que aí o voo livre você já depende um pouco mais de algumas questões, né? Para se manter em voo. Né? Só Claro. existem duas formas de você se manter em voo sem o motor, que é através das térmicas ou do lift, que é é como se você estivesse surfando em uma onda de vento, né? na encosta. Então o vento ele bate na encosta e forma ali em cima uma zona onde você consegue ficar voando por horas e horas. Enquanto houver vento, você consegue ficar surfando naquela onda ali. É aquele sabe? pessoal com macacão, eles fazem. Qual é a técnica que eles usam? Eu acho que esse macacão Eles que você está pulam, né, falando e- é o wingsuit, que é o salto com paraquedas. Mas né? eles ficam nessa onda de vento? Como é que Não, funciona isso? não. Você Eles tem- ficam um tempão, eles, né? eles saltam de um Ele vai local descendo, alto e vai descendo. Ele não Sim. consegue se manter. em Ah, voo. ele não se Mantém. mantém. É. Ele vai Só descendo. aplanando. Isso. Aplanando, Já no né? caso do voo livre, você tem as correntes térmicas, né, que são correntes de ar quente que sobem, elas se desprendem do chão e sobe. O ar quente é mais leve, ele sobe, né? Então, Sim. quando você encontra uma corrente dessa subindo, você sobe junto com ela. Então você entendi. vai até a base da nuvem e faz grandes voos também Entendi. sem motor. Uau. né? Aí você costuma fazer as duas coisas, tipo, Já fiz por um tempo. você consegue sair com o motor e desligar ele no meio para aproveitar. Dá pra fazer assim, corrente? normalmente a gente não desliga. Você deixa ele em Deixa marcha ele- lenta e vai aproveitando ali umas correntes de ar quente. Então, tipo, daqui de Jacobina eu já fui até Feira de Santana, já fui até Jacobina. E nesses voos a gente aproveita um pouquinho ali as ascendentes térmicas, né, que é chamada. É muito legal também você voar sem um motor. Nossa, E é quanto tempo de voo, por exemplo, de uma distância dessas? Até Jacobina, por exemplo. Esse voo de Jacobina foram 4 horas e 20. Nossa! Uau, que fantástico! E Jacobina esse é onde? 4 horas! Daqui pra Jacobina. De Jacobina. Baçaí para Jacobina, foi 4 horas e 20 de Caraca. voo, foi muito legal. Nossa. Esse voo, assim, a gente fez acima das nuvens. Sim. Então o teto estava mais baixo nesse Sim. dia, as nuvens não estavam tão altas, e aí a gente conseguiu ir por cima das nuvens, Sim. porque é mais tranquilo, tem menos turbulência. E você fez sozinho ou fez em dupla? Como é que funciona? Esse de Jacobina eu fiz em dupla, foi eu e um amigo. No mesmo equipamento? Não, cada um Cada um no equipamento. cada um no Ah, tá. equipamento. Entendi. Foi muito legal também. Mas aí você não vê nada para baixo. Nesse caso você não tá GPS, vendo nada, só no GPS. Mas imagina É que mais você- seguro voar em cima quando a distância é longa, é isso? É menos turbulento, Menos turbulento. É. Porque não pega aquela. mas também faz mais frio, né? Faz muito frio. Tem que usar uma roupa térmica, alguma coisa? Não. As duas jaquetas, Duas jaquetas. as duas calças.
Mas Então imagina, você não estava vendo, mas deve passar por lugares que não tem nada. Se acontece alguma coisa. Nada. A gente utiliza um equipamento que chama o Spot. É um rastreador via satélite. Ele é bem pequeno, parece um celular. E aí esse equipamento, ele manda o sinal via satélite. Então se você pousar em algum lugar, consegue achar. Interessante. Esses voos mais longos assim, a gente costuma usar, né? E o voo de litoral é muito mais tranquilo. Sim, Quando a gente sai do continente, daqui do litoral e vai para dentro do continente, a condição de voo muda completamente. Então assim, é um voo muito mais técnico, um voo que envolve muito mais coisas, né? Sim. O voo do litoral, ele é muito mais tranquilo. Esse é o mais indicado para turista, assim, para alguém que queira fazer só um passeio, não tem experiência, né? É por isso que a gente faz no litoral, esses voos, né? Sim. Que é muito mais tranquilo e você pode voar o dia inteiro. Porque, por exemplo, quando você sai do litoral e vai para dentro do continente, quando passa das 10 da manhã, fica praticamente inviável de você voar, por conta da atividade térmica. Então, essas correntes de ar quente subindo, o ar frio descendo, isso torna o voo muito turbulento. Sim. Né? Então, não é muito confortável de se voar nessas condições. Claro. Então, no litoral, a gente voa o dia inteiro. Né? O vento ele vem do mar, então não existe essas diferenças de temperaturas. Então é muito mais tranquilo, como a gente fala, é liso. O voo é bem lisinho. Com chuva não consegue? Não, chuva não pode. Não pode. E o motor, ele é o quê? Ele é gasolina, ele é bateria? Como é que Então, já funciona? tentaram fazer alguns motores elétricos, mas sempre a questão da bateria, né? Que não aguenta, a gente não tem autonomia muito grande. Sim. E até então a gente usa um motor a combustão. Combustão. É o que? É diesel? É óleo? É combustível de aviação, ou uma gasolina de boa qualidade. Sim. Quando a gente encontra uma gasolina de boa qualidade, dá para usar também. Que bom. Pra usar Interessante. também. E usa quanta gasolina, por exemplo? Em média 4, 5 litros por hora. Por hora. Por hora. É pouquinho, bem tranquilo. Sim. Depende, E qual é a depende do capacidade personagem. de carga, né? O meu equipamento, como do dia a dia, né, do trabalho, ele tem um tanque de 12 litros. Mas a gente só decola com 4, 5, para não levar um peso desnecessário, né? Mas quando eu vou fazer essas viagens mais longas, assim, a gente coloca um tanque maior, 24 litros, e aí vai. E aí vai. Aí fica pesado, né? Fica muito pesado. Dá pra perceber. Ano passado veio uns amigos, porque esse voo de Embaçaí para Jacobina foi o recorde baiano, né? De distância. Legal. E aí quando a gente bateu esse recorde baiano, aí vieram outros amigos, um do Rio de Janeiro, um do Acre, outro lá do Pernambuco, para bater esse recorde. E aí bateram. Sério? Bateram, foram até o Piauí, cara. Foi mais de 600 quilômetros. Foi até o Piauí. Loucura. E aí, quando vocês fizeram aquela de Maragogi até Embaçaí, não foi? Sim, aquela de Maragogi foi uma outra proposta, né? Não foi um voo direto. A proposta era ir parando nos lugares, conhecendo os lugares ali que ia parando. Então a gente voava 2 horinhas por dia, parava, curtia um pouquinho o lugar, no dia seguinte continuava. 26. Que maravilha. Começou com uma brincadeira, né? A gente estava organizando para nossos alunos, nossos amigos daqui. Sim. E aí começou a vazar nos grupos do WhatsApp. E aí foi aparecendo. A galera foi chegando. E aí o que era para ser um negócio pequeno ali entre amigos, virou uma galera de 26 pilotos. A gente teve que contratar um caminhão, um baú, ônibus. Pra ir acompanhando. Porque o equipamento, a tralha é muito grande, é muita coisa, não dá né? pra largar do lugar, foi mais de 500 litros de combustível. Uau. Assim, foi uma mega operação para. Uma mega operação. Esse foi 2019 não? Foi 2021. 21? Foi. Foi depois da pandemia? Foi 21. Aqui no ar não tinha Covid, né? Não me lembro, porque eu lembro da... Não tem nada, não Foi tem que nada. a festa Só tem contato com o de pássaro. encerramento dessa trip, a gente falou com o pessoal que queriam os suspeitos para tocar lá, né? Que massa. E aí a galera chamou vocês.
E aí fizemos lá o encerramento uma galera. E tinha até um motor, tava aí colocado o motor. Que legal. Foi legal. Foi na minha altura, quase. Nossa. Foi legal. Foi Uau. bem Foi legal, massa. bem legal. E era uma galera. Todo E por mundo que aí você não bebendo. voou também? Você já voou? Porque me chamaram só pra tocar no final. Que É por isso. Se não ia tocando em cima. Você pode tocar no ar? Pode? Será? Tenta. Pode não, né? Primeiro eu tenho que subir, né? Pra não assim. Se você sobe, cai. Pelo peso. Tem um peso máximo? Fala a verdade. Né? Pode falar na frente dele, não tem problema não não. vai O se peso sentir mal. máximo para fazer um voo lá com a gente seria 100 quilos. Tá. Tô dentro. Não está Tô não. dentro, tô dentro. Tô Você dentro. já tem 101. Não, tô Acabou, dentro. Tô ué. dentro. Ele tá treinando, ele vai chegar. Tô Né? treinando. 100 quilos ali com o ventinho dá pra gente voar de boa. Mas assim, 100 quilos a dupla, Não. Não, passageiro. total? Ao Ao passageiro. passageiro. Já apareceu uma pessoa assim Já. e você teve que rejeitar, não? Então, Restringe. assim, Restringe, vai, fala assim. a gente sempre passa, né, as informações Sim, com sim, peso mínimo, sim. com peso máximo, né? Às vezes quando o vento tá um pouquinho mais fortinho ali, que ainda tá voável, dá para passar um pouquinho. Mas é questão Dá de pra- segurança também, né? A É. pessoa tem que entender, né? É porque você tem que avaliar tudo, né? Claro. O equipamento ele suporta até 240, 250 quilos tranquilamente. Sim. Mas é a questão, a área que a gente vai estar utilizando para voar, né? Então a distância que a gente precisa para as decolagens e os pousos, então a gente avalia tudo isso. E uma pessoa mais de idade ou criança, como é Já que funciona o nosso também? recorde 94 anos. 94, que Oh, massa, que legal. Linda. Era homem, mulher, Muito como é que foi? Era uma esse senhora. Uma E senhora? mulher, imagina. Ah, claro, É. corajosa. Um homem não, é Não, corajosa. a grande maioria, pô. É, a que grande legal. maioria do público lá é mulher. É mulher. É mulher, que É, legal. às vezes chega um casal, a mulher voa e o cara fica É. no voo. Não Que quer louco não. isso, né? É. E aí foi o neto dela, voou, Sim. e aí beleza, foi embora. Daqui a pouco ele retorna com a Com a senhorinha. avó. Ah, Ó, ela disse que quer ir. Resolve esse CBO aí, que agora Que ela disse que quer voar. Você que levou pra... E aí a gente foi. A gente levou ela. legal. que Vai ver que lindo. talvez você vai ter outro recorde. Né? Outro recorde, é. 94 anos. 94. Que massa. 94. Aham. E ano passado a gente teve a primeira mulher a voar na Bahia. É. Que é a Vanessa que tá ali, Ah, ó. parabéns, que legal. Ai, A tá primeira bom. voa sozinha. Sim, sim. Que Ah, legal. sim. É a primeira pilota. Pilota? Muito bom. Porque não tinha antes pilota. Não, aqui na Bahia não. Ela foi a primeira. Uau! Ela foi pra fazer um voo, aí fez um voo, se amarrou, me viu dando aula para um aluno. Sim. Falou, E e aprendeu aí, rápido. como é que é? Será que eu consigo? Eu falei, por que não? Vamos lá. Mas tem que aprender algumas coisas técnicas. Claro, antes, claro. né? Muita coisa. É. O nosso curso ele dura em torno de 50 horas. Sim. Então, com 50 horas ali, mais ou menos, você já. E a prática, né? Ou já tá dentro? 50 horas de prática. De prática? De prática. Uau. Não, é de prática. Porque assim, Ah, até você chegar ao ponto de tirar o pé do chão, de voar, sim. faz muito treinamento em solo. Então, primeiro você aprende a dominar a asa, né, o parapente, em solo. E aí, após esse processo, aí tem muita teoria também que é passado. E aí entra a parte prática, que aí vai fazendo voos curtos, sem o motor. Né? A gente vai lá para Massarandupió, tem umas dunas lá de Massarandupió. Sim. E aí você faz alguns voozinhos mais Mais curtos, rasos, né? Mais baixos, sem o motor. Aí depois disso aí a gente faz a adaptação ao motor e aí começa a parte Que legal. motorizada. Né? Incrível, hein? Depois eu passei isso, a primeira que te colocou o motor, Nossa. deve ser Na verdade a Paravoo surgiu com esse objetivo, né? Então aqui na Bahia não tinha instrução. Quando eu comecei, meu instrutor era de Salvador, mas logo depois ele foi embora. Sim. E não tinha instrução na Bahia. Então eu me profissionalizei, fui fazer cursos fora e a Paravoo surgiu assim, com o objetivo de estar formando novos pilotos, de estar Claro. crescendo o esporte aqui na Bahia. E aí foi assim que ela surgiu e hoje já tem aí alguns alunos
muitos voando por aí. Voando por aí. Quem consegue bom. comprar o equipamento, né? Porque o equipamento não deve ser barato. Né? Então, o equipamento tem para vários bolsos, né? Qual é a faixa de preço, assim, inicial para O equipamento mais elaborado? ele é composto por a parte do motor, né? Que é aquela estrutura que tem um motor com a cadeirinha, a asa e alguns acessórios, capacete, paraquedas reserva, tem um paraquedas, isso. né? Tem que aprender, né, a usar o paraquedas. Não, na verdade o paraquedas, assim, a gente não costuma usar, né? Você não... É bom não usar, se saber. Não, eu você sei, mas já- aprende como é que usa, Claro. né? Mas você não, vou aqui testar o paraquedas. Não. Não se faz. Mas em média, hoje se você for adquirir um equipamento novo, tudo novo, você vai estar investindo aí na faixa de 45 a 50 mil. Mas Esse básico ou realmente assim completo? Valor do quadriciclo. um equipamento O ciclo tá 60, 80. é um equipamento bacana, um Sim, equipamento bom. nem diferenciada, o mais nossa. simplesinho, nem o mais top. Sim. Mas em torno de 45, 50 você consegue adquirir um bom equipamento. Uhum. E aí tem os seminovos também, que muitas vezes você consegue por metade Sim. do preço. E consegue voar também, tranquilo. Com segurança, tudo tranquilo. O equipamento, a parte mais importante é a asa, né? Então quando a gente vai adquirir um equipamento já usado, a gente sempre faz um laudo, tem oficinas especializadas que eles medem o que chama porosidade do tecido. Então o pra ver tecido, como ele tá, né? ele tem uma porosidade. Então quando ele é novo, imagina que não passa ar por ele. E aí com o tempo de uso vai passando ar. Cada vez mais ar vai passando por ele. Então tem um aparelho que chama o porosímetro. E esse porosímetro ele mede a quantidade de ar que está passando E é por bom aquele que passe tecido. ou não É bom que não passe. Que não Não passa, passa. claro. É bom que não passe. Entendi. Então, tá bem. Hoje já evoluiu muito. Já evoluiu muito. De 10, 12 anos para cá, a evolução que teve com a questão de segurança também Tecnologia, foi né? muito grande. Foi muito grande. Até a tecnologia do próprio tecido, né? Sim. E esses tecidos você conseguem aqui na Bahia ou vocês trazem de fora, compram fora? Não, a gente compra já pronto a asa, né? Sim. Então aqui no Brasil tem um fabricante, o único fabricante, que é a Sol Paragliders, que eles fazem equipamentos que é vendido no mundo inteiro. Sim. Né? São poucas fábricas, na verdade, no mundo de parapente. Sim. E a Sol é uma delas. Mas consegue fazer reparo ou não? Consegue. Mas você consegue ou essa fábrica? Não, essa- cara, Mandar pra essa fábrica parte de você. reparo de asa eu não faço. Só faço a parte de mecânica, né? A parte de motor. A parte de motor a gente faz. Porque reparo, se você tiver o cuidado, se você não É muito arriscado. não né? usar o equipamento no meio de espinhos, né? Não precisa Claro. ter Tal, muito reparo. não tem muitos problemas não. Dá para você usar. A gente faz de ano em ano uma revisão. A gente manda o equipamento para a fábrica e a fábrica revisa, faz o teste de porosidade. Tem o teste de resistência das linhas também que é feito. Também. Verdade. E aí sai de lá tudo certificado, tudo. Tirando a diferença entre o paravoi, o kitesurf funciona mais ou menos da mesma... A asa. parecida, Assim, parecida. é bem menor, Sim, né? sim. É, assim, Mas é diferente, porque Você já fez? a asa do kite, eu tentei fez? já aprender, cara. Eu tentei já, mas meu negócio não é na água, não. É no ar, mas 100% no ar. Meu negócio é no ar. Então o kite ele tem um borda de ataque inflado, né? Você infla, tem umas boias ali dentro. E no nosso caso não tem boia. O que faz a asa inflar é o próprio vento, o próprio ar. Né? Então tem essa diferença que é grande, né? O kite ele tem aquela parte inflável, né, que mantém ele aberto. Tá. No nosso caso ele não, Ele vai abrindo- o que faz é o ar, O ar, né? a movimentação do ar. O que também torna o equipamento susceptível a possíveis fechadas, né, vamos dizer assim. Então se você pega um voo turbulento com aquelas correntes de ar quente que eu falei, ela pode aí dar umas melhor fechadinhas pousar, também. é melhor pousar. Não, como a pousar se fechou... verdade. Mas abre. Paraquedas. Ela abre de novo. Na verdade tem um curso, Tem que saber... tem um puxar curso pra ver, que né? chama CIV,
São poucos instrutores que tem no Brasil que realizam esse curso, que é simulação de incidentes de voo, né? Que você simula várias situações lá em cima que podem acontecer. Isso é importante. Então você fecha o equipamento, você entende como é o processo para reabrir. Então tem todo um processo para você até mesmo conhecer, além da reação do equipamento, a sua reação quando aquilo acontece. É a mais importante, Por mais que psicológico. É a mais importante. Calma, né? Por mais que você tenha técnica A calma na que hora você tem que... ter pra Então lidar com todos isso, os né? instrutores, todos os pilotos que fazem voo duplo tem que fazer esse Tem que curso. fazer isso. Claro. Tem que fazer, que é para entender o equipamento, Teste né? psicológico também, né? Não. Eu já passei por uma situação que o curso que eu tinha feito, né, foi muito bacana nesse sentido, porque eu fui lançar um paraquedista. Então um amigo meu, paraquedista, falou: cara, será que se a gente subir aí, quanto é que você consegue botar de altura? Eu falei: sei lá, uns 1000 metros aí a gente coloca. Aí, dá pra saltar? Ele dá. E aí, vamos tentar? Vamos. E aí a gente subiu 1000 metros e aí ele saltou lá de cima. Sim. Só que eu não contei com a questão da a mudança do peso. Claro, Então, quando ele saiu, eu fiquei mais leve. E aí, para você fazer curvas, para você fazer manobras, você tem que fazer bem suave, bem de levinho. E na hora, na empolgação, eu querendo pegar, filmar ele abrindo o paraquedas, eu fiz uma curva mais forte e a asa fechou um lado. Sim. E aí a gente teve que reabrir, fazer todo o processo para ela reabrir. Calma, Então, assim, como você tá falando. Bem tranquilo, calma. ó. Eu tive que reabrir. Bem tranquilo. Eu acho que eu numa situação dessa. Não, imagina eles dois se encontrando embaixo. Não, Sabe o que não, aconteceu? não, Você pulou, o negócio fechou. Não. Teu amigo mas sabia foi de legal, nada. foi muito massa esse dia. Foi muito bacana. Esse foi onde? Aqui? Foi embaixo de Jacuípe. Embaixo de Jacuípe, aqui. Mas depois já fiz outras aqui em Baçaí, inclusive com um paraquedista famoso, o Sabiá, não sei se vocês já ouviram falar. Ele faz muita coisa do Faustão, essa galera. Sim. E foi tranquilo. Essa eu já tinha aprendido, né? Já passou no teste. O máximo que você subiu foi 1000 metros. Mais um pouco. Né? 1.500 Desculpa a metros. ignorância, tem algum Limite, Ele não falou, limite, né? mas você Altura pode máxima. encontrar algum avião desse que. Então, quando a gente alguma quando a gente Você- sobe, Não sei qual a altura. quando a gente vai fazer esses voos mais altos, a gente sempre observa, né? Na aviação existe as chamadas aerovias, então é como Claro. se fossem estradas onde os Exato. aviões, né, já trafegam. são marcados, né? Então a gente sabe onde tem, onde não tem, e também avisa na frequência de rádio. Né? Existe uma frequência de rádio livre, que é a 1, 2, 3, 4, 5, como a gente chama. E nessa frequência de rádio a gente avisa, né, que vai estar fazendo aquele voo, que vai estar naquela altura. Uau. E tal. Isso é importante. Fazer com Todo segurança. estudado. A gente já pensou uma brincadeirinha. vou lá vou subir voar. e descer quando eu quiser. Não. Tem Tem que avisar. Tem. E como perguntou, como falou Ana Caroline, pássaro de grande porte. como é tem... que Nunca tive problema, velho, com pássaro. Nunca tivemos problema, não. Mas se acontecer Mas assim, eles Eles ficam chocam, perto ou eles se assustam? eles vão pra Já onde? voei junto com o urubu. Já? Assim, lado a lado? Lado a lado. Que massa. Aqui do lado, assim, ele olhar pra mim, eu olhar pra Ai, Nenhum contato dos dois visual. acreditando. ele. É. A gente se Cara, tá apaixona. bem isso, né? Tá fazendo aí, me imitando o quê? Eles são grandes professores, né? Porque Imagino, o urubu, eles coisa voam, linda. eles aproveitam muito as térmicas, né? Aquelas correntes de A ar gente quente. vê eles sempre planando. Então você assim, vai ver o urubu batendo asa muito pouco. É verdade. Então eles voam aproveitando muito as térmicas. Então você vê que eles voam sempre em círculo. E parados assim, sem aquela coisa de bater, né? Mais parados. É o assim. Condor, né? O Condor é o que Você voa viu, menos. tem um vídeo no Instagram, eu acho, não? Esses rios, que é um cara que estava fazendo, acho que ele estava sentado, Ele tá com asa delta. e ele estava assim, planejando, papá, e apareceu uma águia, e ele assim, posou no pé dele, no colo, ela colou e que ficou assim, sentadinha assim. Nossa, é uma emoção, né? Imagina. O cara gravou e eu na frente dele, assim, no colo. Gente, foi Já dar ficou um descansadinha. tempo. Nossa, dá vontade de chorar da emoção, né? Experiência, né? Deve ser É incrível. massa. É massa. Bem legal. Sim. E ia te perguntar, qual a idade mínima?
Pra voar? subir. Pra começar. Pra fazer um voo duplo ou pra... Não, com você, um né? voo Você duplo, e uma tá. criança. A gente fala que é sempre pelo peso. Então a partir de 35 quilos ali já dá pra voar ali com os pais, né? Autorizando tudo certinho. E tem busca de crianças? Tem, Crianças querem? tem. Esse final de semana mesmo a gente voou com uma criança. Qual Ele devia idade? ter o quê, meu amor? 4 anos? 4 4 anos, mas não Ah, não, pensava- 4 crianças. Devia ter uns 8, né? É. 8 anos. Né? Legal. Mas aí no caso só seria a criança, não pode ir o pai e a criança ou a Não, mãe e a 3 criança. não dá. 3 não dá. Eu só consigo conectar Um eu e passageiro mais só. um, no caso. Lulu voou com quantos anos, meu amor? 4. Com A 4. Lu voou. Como ela não me contou isso nunca? Eu sou professora das crianças dela, de Cid. Sério? Ela fez uns 3 ou 4, não foi? 5 para 6, foi isso mesmo. Ai, que coisa linda. Vou falar com ela agora na próxima aula. E já aconteceu Me chama de- que eu vou com você, Lu. Já aconteceu de subir com a Linda pessoa ela. e falar, não, deixa. Nunca, porque nunca aconteceu. O Nunca. pessoal fica tranquilo. Nunca aconteceu da criança chorar como... Não chorar, mas para não, tá. Não deixa, quero, não. deixa, não mais. Não, mas às vezes a criança chora. Não, Não? nunca Não aconteceu, aconteceu? não. Não, porque assim, quando é muito pequeno a gente evita, né? Ah, sim. Não pergunto só criança, É. talvez adulto. Adulto Ah, também a pessoa não. desistir assim, a pessoa Não. Ataque foi de e não quer mais. pânico, Não. essas coisas, não. Já teve gente que subiu chorando, com medo E saiu e sorrindo. não queria mais Não queria pousar e sair. saiu Queria mais sorrindo. sair. É. É o que acontece com o tecido, né? não quer, depois se apaixona, né? Qual o tempo mais ou menos de... a pessoa vai, o turista vai e quer contratar, quanto tempo de voo é? É um trajeto padrão lá que a gente faz que Sim. dura em torno de 12 a 15 minutos. Que é lá em Baçaí. É. Porque eu já vi aqui, a gente já conversou disso, É. já vi aqui em Prado Forte, mas não é... Não tem aqui passeio Não. de empresa. Acho que O único que a aqui pessoa é... sozinha, né? Paravô. Quando você vê algum passando aí, com certeza passou pela Paravô. Claro. Ah, É. É um proprietário que está fazendo o passeio. É, Qual é o aluno, no Instagram caso, de que já se vocês? formou Claro, e claro. tal. Não é... Paravô? Paravô. e Paravô Baçaí. com 3 horas no final. E quantos são vocês trabalhando aí? Hoje a nossa equipe é bem pequena. Hoje somos 2 ou 3. Ah, são poucos. É. Tá. Somos Nossa, 2 ou que 3. imagens incríveis, olha isso. Né? Tem muita no Não, Instagram, é muito lindo. @paravô com Você já 3 se O. jogou de paraquedas, então? Ou não? Então. Aqui, né? Tem. Malhadas, né? É. Eu fui até convidado Sim. uma época. Me Pessoal. deram um curso de presente. E Mas acabou acontecendo algumas coisas. Teve um acidente com o pessoal lá do paraquedismo. E aí acabou Foi que. em Baçaí. E acabou que eu não fui mais. Claro. Com a cara dele, eu acho que ele não gosta de Skydiving. paraquedas e já não, mas sua experiência aconteceu não isso. foi aqui também? Sua experiência de se jogar de Então, paraquedas? no dia que eu ia fazer o meu primeiro salto, foi Sim. que aconteceu esse acidente Ah, então aí. E aí- com o cara que era muito amigo também, na frente de minha casa. Foi o acidente dele. E aí depois, Foi não sei, eu chocante. perdi a vontade. Sim, Entendi. Não deu mais vontade de saltar. sim. Melhor planar. Não sei porquê. É. Eu não Melhor teria, planar do que Eu saltar. quero. não teria coragem, não, acho, de pular. Não? Acho Eu que não. sim. Está na minha lista dos O que fazer? check-in. Claro. Não, o eu paravô vou sim, fazer. mas o pular de Não, paraquedas... que paravô. Sim, Não é uma pular coisa mesmo. Prefere já sair com as abertas, né? É, já vi assim, que eu cuidado já vi, que- já vi que pelo menos abriu, entendeu? É. Pode O paraquedas fechar. Você não sabe, não, mas o paraquedas você Vai ver se não vai sabe abrir já ainda. Tá falhado, né? Mas você vai com alguém que sabe. Não, mas Não assim, vai só. é Não bem vai seguro também, né? Tem um paraquedas reserva também, quando você vai saltar de paraquedas, são 2 paraquedas. São 2, claro. São 2. Então, se caso tiver problema na abertura do primeiro, tem o segundo. segundo. Aí se o segundo não abrir é porque era seu dia Era mesmo. seu dia. Deus falou agora. É agora. É verdade. É hoje. Que massa. E qual é a faixa de preço desse passeio? A gente tem 2 opções hoje que a gente faz com material de vídeo, né? A gente produz um material de vídeo bem legal. A gente sobe com a câmera, uma GoPro 360, Ah, que aí registra tudo
edita esse material e passa depois pro cliente, nesse material editado, com algumas fotos também. Sim. Essa opção a gente faz 480 e esse mesmo voo sem as imagens 350. Que legal. Ótimo. E aí você vai entrar em contato para ver a gente pede fazer, sempre, né? O agendamento. Às vezes acontece do pessoal chegar lá e... Curiosos, né? E chegar lá e arriscar a sorte pra ver. Mas a gente pede sempre que o pessoal entre em contato antes para fazer um agendamento, que a gente avalia a previsão, vê tudo certinho também, né, e aí a mágica acontece. E aí a pessoa que vai não precisa fazer nenhum curso prévio, nada, só subir e confiar em você, super tranquilo. As instruções... Achei que ele ia falar eu achei que ele ia falar subir e confiar em Deus ali, em você. E ele seria como Deus nesse momento, porque se não confia nele... Confia em Juan e pronto. As instruções são super simples, né? Para você voar, você só precisa ter um pouquinho de mobilidade, né? Ter um pouquinho de mobilidade, né? Para o momento da decolagem ali, dar uma corridinha. Verdade. Então é bem tranquilo. Como eu falei, uma senhora de 94 anos. Depois dessa senhora que ela voou comigo, eu falei, não tem mais limite esse negócio. Não tem. Não tem Se a limite. pessoa tiver com medo, você vai e mostra aqui, ó. 94, velho. Então vergonha tua, viu? Vergonha. Viu você dizendo que tem medo? Não, de pular. Não, de pular de paraquedas, não pularia. Nem bungee jumping, é doido. Eu faria tudo isso. Eu tenho medo, porque o Jump tem tudo isso. Sofia, porque já está numa idade que ela quer fazer tudo. Não, gente, porque ele falou, quando a gente tem amor pelo ar, a gente quer experimentar todas as coisas que tem a ver com isso. Senta na frente do ventilador. Ele não entende de nada, entendeu? Qual é agora o próximo desafio, Juan? Já bateu o recorde baiano. Agora já veio de Maragogi até aqui. O próximo desafio é fazer o recorde brasileiro, né? O recorde brasileiro, 800 quilômetros de distância. 800? Sem parar. Sem parar. Era 4 litros por hora. Você tem que decolar no mínimo ali com 50 litros. Tem que colocar alguns tanques reservas. Pendurado. Tem uns tanques que eles são bolsas, né? Então você passa dele pro tanque principal. Quando acaba, você dobra, guarda. Tudo no ar. Tudo no ar. Você vai... porque não pode parar, senão você... Aí é um voo aí de 10 horas aí. Uau! 10 horas. Ui, que legal, 10 né? horas, 800 quilômetros, mais ou menos. Agora, se você se alimenta, tudo faz no voo. Faz tudo. Água, isso. Porque 10 horas... Que onda, né? Claro. Pensando em comida, né? Mas, gente, vai bater uma fominha lá. E tem a galera que vai de fralda ainda, né? De fralda. Se precisar... Eu ia perguntar isso também. É verdade. Mas eu ia perguntar isso. É sério? Necessidades fisiológicas. Vai fazer como? Pelas dúvidas, quando veja um parapente assim voando, não abra a não boca. Vai. Não olhe e abra a boca, porque... Perigoso. Provável, bem provável. 10 horas, né? Você passar não, 10 horas... 10 horas. Gente, no carro, você passa 4 horas no carro, você já quer descer, esticar a perna, né, beber uma água, fazer uma coisa. Menos? Imagine 10 horas no ar. Nossa. Do jeito que a Sofia toma chimarrão, imagina. Eu não posso pode beber beber nesse nesse dia? Não. Pode. Pode! Não pode, se no meu próximo voo, eu vou ir aí no Ai, com se chimarrão. servindo. De fralda, mas de fralda, porque bebendo 1 litro de água. Dá pra levar tranquilo. Dá, né? De boa. Não, e tem que ter a térmica, tá? Seria esse e a térmica. Tranquilo. Sim? Sofia, Tranquilo. Quem filma? Você vê aqui o que Você vai se servir dele, vai... Eu vou ir comer Agora chimarrão. tem uns chimarrão que tem uma tampinha assim, ó. Você já viu? Aqueles de viagem. Tem uma tampinha assim. Não precisa pra não tampinha. sair o mate. Não tem que sai. colocar Daqui a pouco água. que a gente vai tanta velocidade. Ela precisa colocar água. Então tem um que é o negócio já com aquele que você... Não, para mas não de precisa. colocar. Bom, esqueça. Vai, admira a paisagem. Sem o mate. Sem Não, o eu vou ir mate. com mate. Tá bom. Maravilha, gente. Que Juan, muito bom, muito legal. Vamos ir fazer. em algum Vamos. momento. Estão fazer. convidados. Eu vou falar com meu filho, a ver se ele tem interesse. O Valentim sim, ou não? Ele vai gostar, ele vai gostar.
Então, aonde que, além do Instagram e tal, tem algum lugar fixo? Pra... Tem. A nossa base fica em Baçaí, fica na praia, ao lado, ali 200 metros do encontro do rio com o mar, ao lado do restaurante Cuba Libre, que fica ali na praia. A nossa base é lá. Aí já tem todo o equipamento, a pessoa chega, se dá sorte, chega e já sai. Não, Senão, dá sorte. Senão o contato para a pessoa que está... O contato antecipado é interessante, né? É por onde? Fala aí o telefone, o Instagram. Instagram, @ Paravoo com 3 O's no final. Tem até a logomarca. Sim. E o telefone? Telefone 75991508405. Maravilha. Exatamente. Massa. Beleza? Pronto. Beleza, galera. Eu que agradeço aí a oportunidade, o convite de vocês. Massa tiver de novo. Espero que o projeto aí prospere. Beleza? Seu também. E estão todos convidados aí a fazer esse voo lá com a gente. A gente quer ver o recorde Nacional, nacional. Uma hora sai. Vamos fazer a cobertura. A gente vai fazer Até a abertura. Até onde seria? Da banda A banda, levamos a banda no final. Aonde seria? Daqui até onde? Mais Então ou menos? depende muito da época, né? A época que a gente vem estudando aí para esse voo acontecer é agora, entre agosto e setembro. E vai ser bem nessa rota dos amigos que fizeram ali, passando pelo Piauí. Essa é a melhor rota assim pra... É o Mas vento... daqui pra Piauí é quanto? É um vento, deu 620 por aí. Então tem que ir um pouquinho mais. Vai um pouquinho mais, É o vento sudeste, quando entra o vento sudeste, aí dá pra... Ele entra mais forte, aí dá pra você aproveitar. Mas não seria melhor, já que você falou que no litoral é mais tranquilo, fazer tudo litoral para mas para fazer todo o litoral a gente tem alguns problemas em questão de aeroporto, vai cruzar muito aeroporto. Tem mesmo. Então aqui o de Salvador mesmo já não poderia passar, né? Pra cima tem Aracaju. Tem Aracaju, tem Maceió, né? Tem um monte de várias cidades. Isso. Então por isso a escolha dessa rota aí para dentro do continente aí seria o ideal, né? Pra não estar em rota de aeroporto. Só te peço para nos avisar. Te acompanhar. Tô planejando, já tá quase, tô organizando. Que a gente tem que estar aí, sabendo. E o pior é que esses voos, assim, quando acontece, é meio que inusitado, assim, sabe? É bem na hora. Esse de Jacobina, é mesmo? Bora. O recorde baiano? Claro. Eu olhei um dia antes. Eu olhei a previsão, falei, nossa, a previsão tá... O vento tá alinhadinho, certinho pra Jacobina. Porque tem que ser. Dá pra ir, velho. E aí, pronto, partiu, vamos nessa. Às vezes você programa aí no dia não tá legal. Aí foi assim, foi um dia antes. Olhei a previsão, o vento tava alinhadinho. Aí partiu Jacobina. Tem sinal de telefone em cima? Na maior parte. Mas se lembrar da rádio, manda um. Dá. Um ao vivo, Lembra? Lembra que ia bater o recorde? Tô aqui na metade. A gente faz live, faz um bocado de coisa lá de cima. Faz. Dá pra fazer. Bora fazer um programa lá em cima da um outro. Um brigando com o outro o tempo todo. Eu quero estar em solo. Imagina que já é difícil. A conexão aqui embaixo. Eu acho que lá em cima é tudo mais fácil. Nem escuta essa ideia. Você ficaria menos estressado, entendeu? Tudo seria legal. Talvez sofram menos bullying. Né? Ana Carolina saiu do estúdio. Eu quero fazer um live lá em cima, por favor. Por favor, Passa. seria ótimo. Bom, Juan, muito obrigado. Volte sempre. Rapidinho antes de terminar. Pode. Você faz de noite? Alguma vez você fez de noite ou não? Tem então, que ser só de dia. Teoricamente o voo noturno não é permitido, né? Mas faz, se aí não dá permissão. Mas a gente já está gravando mais. Dá pra fazer. Já pegou a lua cheia, saindo. Tem foto, é loucura. Tem foto, tem vídeo? Não. Nada, né? Não pode depois. Qual é o horário limite? Até qual horário que pode? O voo é permitido entre o nascer e o pôr do sol. Depois das 5 ou 6 não pode mais. É. E vocês foram que hora? Foi
a lua nascendo, a lua saindo, Ai, assim, que Deve ser massa. pegando o sol se pondo de um lado, a lua Sim. nascendo Mas do tem outro. algum tipo de fiscalização? Cara, Aeronáutica? assim, a ANAC, ela que regulamenta, né, o esporte, a atividade de voo e fiscaliza também. Mas acaba que é muito grande, né? O território é muito Sim. grande para eles Se estarem postar na rede fiscalizando. social, já foi. É. Mas também Não, uma- não está Uma postado noite essa lua não. cheia, velho. Deve ser- Vai, É. Deve ser incrível. Não, foi loucura. Esse dia que a gente voou, a gente estava em três voando ao mesmo tempo. Uau. Colocamos uma iluminação, né, pra galera se ver Sim. e foi épico. Imagina. Que Essas legal. coisas têm que ser sempre. Muito bom, parabéns. Parabéns. Obrigado, galera. Iniciativa, essa Parabéns. há 12 Para- anos para- atrás. Parabéns para você. Obrigado. Muito Desculpa legal. o atraso. Volte Não. sempre. Não, desculpa. Tá em casa. Não Volte manda- eu sempre. não vi Hã? a mensagem da localização, eu não vi, porque eu estava aqui. É, Mas eu tava colocou. pensando que era água Água marinha. Água marinha Alga. É, em Baçaí. Algas marinhas em Praia do Forte. Mas valeu, obrigado aí pelo convite. Massa, valeu. Ó, muito obrigado, viu? Valeu, galera. Já voltamos, vamos colocar aquela que pediram do Toy Story Do Toy que eu achei Story. aqui. E já voltamos, rapidinho.